Libra, existe uma parte da sua vida que parece ter ficado parada por muito tempo, como se você tivesse esperando, suportado, tentado compreender e em algum momento precisasse simplesmente aceitar que certas coisas não poderiam mais continuar da mesma maneira. Mas agora a história começa a mudar. Aquilo que estava encerrado começa a abrir espaço para algo novo, uma oportunidade que surge onde antes parecia não existir nada, e uma comunicação pode ser justamente o elemento que faltava para colocar seu caminho novamente em movimento. E tem mais, o futuro mostra uma escolha importante, uma nova direção, uma pessoa ou uma situação que vai exigir de você muito mais discernimento do que ingenuidade. Então, permaneça até o final, porque essa história ainda aguarda uma decisão que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o que está acontecendo na sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E antes de começarmos, eu quero lembrar você que essa é uma leitura coletiva. Ela pode ressoar com algumas pessoas e com outras não. Então, pegue desta mensagem apenas aquilo que realmente conversar com o momento que você está vivendo. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. Então vamos compreender agora como essa energia se desenvolve para o signo de Libra. Bom, Libra, talvez no passado você tenha precisado se afastar de alguém ou encerrar uma fase, abandonar alguma expectativa, ou simplesmente aceitar que determinada situação já não poderia continuar ocupando o mesmo espaço dentro da sua vida. É como se uma versão antiga da sua vida precisasse ser deixada para trás para que você pudesse recuperar a sua própria paz. Durante algum tempo, você pode ter sentido que estava vivendo entre o que gostaria que acontecesse e aquilo que na realidade estava acontecendo. Mas esse ciclo, ele trouxe para você amadurecimento. E depois de tudo o que você viveu, existe uma energia diferente aqui. Esse encerramento, ele começa a trazer para você paz. Aquilo que antes provocava inquietação vai perdendo força. Você começa a compreender que nem todo fim é uma perda. E alguns finais são justamente aquilo que devolve silêncio para a alma. E para a Libra, que naturalmente busca equilíbrio e tenta muitas vezes conciliar os extremos, essa experiência parece ter ensinado uma coisa muito importante. Não existe equilíbrio quando somente você está tentando sustentar tudo. E agora você começa a escolher tranquilidade. E dessa tranquilidade nasce um recomeço, uma energia mais leve, mais limpa, muito diferente daquela que você vinha carregando. Pode ser uma nova fase emocional, uma nova maneira de se posicionar, ou até uma oportunidade que devolve a sensação de que ainda existe muito para você viver. Você não está voltando para o passado, você está começando de outro lugar. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. Porque aquilo que parecia não ter solução começa a apresentar uma saída. Uma oportunidade aparece e ela pode surgir de maneira bastante simples, talvez até inesperada. Não parece ser algo que chega fazendo muito barulho, é mais parecido com uma pequena abertura que aparece diante de você e que, se for reconhecida no momento certo, pode destravar uma situação que estava presa. Por isso, preste atenção nas pequenas oportunidades. Nem sempre aquilo que muda uma história chega com aparência de grande acontecimento. Às vezes começa com uma conversa, uma informação, e é justamente isso que aparece em seguida.
algo agradável começa a se apresentar, uma notícia que traz satisfação, um convite, um contato, uma aproximação, uma situação que devolve a você entusiasmo e faz você perceber que a vida não estava parada como parecia. Existe uma energia de surpresa positiva aqui, como se você recebesse uma pequena confirmação de que o caminho começou novamente a se movimentar. E essa abertura, ela chega através de uma comunicação. Então, uma mensagem pode chegar até você ou uma informação que você aguardava pode finalmente aparecer. E o mais importante é que essa comunicação tende a trazer clareza sobre algo que estava indefinido. E talvez você tenha passado muito tempo esperando por essa movimentação. E quando essa comunicação chega, você percebe que não está mais exatamente no mesmo lugar de antes. O futuro começa a mostrar que existe algo maior acontecendo. Você entra aqui diante de uma escolha, mas não é uma escolha feita apenas pela razão. É uma escolha sobre direção, sobre qual caminho realmente combina com aquilo que você deseja construir daqui para frente. A estrela, ela mostra que existe uma esperança renovada. Você volta a acreditar em alguma possibilidade. Só que a estrada também lembra que esperança sem decisão não muda o caminho. Então, será necessário escolher. E essa escolha leva a uma aproximação muito importante. Existe uma pessoa, uma parceria ou uma relação de confiança associada a esse seu novo caminho. Pode ser uma pessoa que conhece você, alguém que demonstra lealdade, ou alguém que passa a ocupar um papel importante, justamente porque oferece segurança nessa nova fase. Só que também existe um porém. Nem toda aproximação deve receber imediatamente a sua confiança. Existe uma situação em que você precisará observar mais e falar menos. Não significa que alguém queira prejudicar você, mas significa que você precisa usar da sua inteligência emocional, observar algumas atitudes, não acreditar somente naquilo que é dito, e quando a sua intuição falar mais alto e disser para você, observe, escute a sua intuição. E aqui com as cartas do fundo do maço, carta da nuvem e a carta da foice, mostra que uma confusão começa a ser cortada. Uma dúvida começa a perder força, uma situação que vinha deixando você sem saber exatamente o que pensar, pode sofrer uma mudança repentina. É como se depois de muito tentar compreender, finalmente alguma coisa acontecesse e dissesse, agora você sabe. A foice não vem aqui apenas como uma ruptura, mas ela aparece aqui como uma decisão, como aquilo que interrompe uma situação que já não podia mais permanecer indefinida. E isso conversa diretamente com tudo que nós vimos até agora nessa leitura. Você encerrou uma fase, encontrou uma abertura e recebeu uma comunicação e chegou diante de uma escolha. Encontrou alguém ou alguma situação que pode caminhar ao seu lado e agora precisa discernir quem realmente merece continuar nessa sua nova etapa. O que estiver confuso demais irá começar a ser esclarecido. O que não fizer mais sentido vai começar a ser retirado do seu caminho e aquilo que permanecer terá que permanecer pela verdade, não pela insistência. E a chama sagrada que se apresenta nessa leitura é a chama violeta da transmutação. Ela representa justamente essa passagem do encerramento para o recomeço.
da confusão para a clareza, da espera para o movimento e da indecisão para uma escolha consciente. Talvez você tenha passado muito tempo tentando encontrar equilíbrio em situações que já estavam desequilibradas. Agora, a transformação acontece quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém, nem sustentar tudo sozinha, sozinho, ou permanecer em lugares apenas porque um dia eles fizeram sentido para você. O novo ciclo, ele pede leveza, mas também pede discernimento. Talvez a grande mensagem dessa leitura não seja simplesmente sobre aquilo que vai acontecer, mas talvez seja sobre quem você se torna depois de tudo o que aconteceu. Você passou por um encerramento, encontrou a paz e começou novamente. E uma porta se abriu, uma comunicação trouxe movimento e agora existe um novo caminho diante de você. Mas esse caminho não será construído apenas pelas oportunidades que aparecem. Ele será construído pelas escolhas que você fizer diante delas. Nem tudo que chega precisa permanecer e nem toda pessoa que se aproxima precisa ocupar um lugar definitivo. Alguns finais simplesmente criam espaço para que a vida possa começar novamente. Então, se existe uma situação na sua vida que há muito tempo vem deixando você em dúvida, talvez a pergunta não seja mais quando isso irá se resolver. Talvez a pergunta seja o que eu preciso enxergar para finalmente escolher o caminho que me traga paz. E lembre-se sempre, nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas. Nós usamos as cartas para compreender a vida. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe aqui nos comentários uma palavra que represente o que você está vivendo nesse momento. E se você sentir que essa leitura precisa chegar até alguém, compartilhe essa mensagem com ela. E já se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas leituras e continue junto comigo nessa jornada. Que você tenha clareza para reconhecer as portas que se abrem, sabedoria para escolher os caminhos e coragem para deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito. Que o povo cigano, que a mãe Iemanjá abençoe seus caminhos, lave toda a confusão da sua vida e traga serenidade para o seu coração. Gratidão pela sua confiança, pela sua companhia. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.